Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tô passando aqui no comecinho do vídeo pra deixar uns avisos aqui pra vocês, tá bom? Que vocês já devem imaginar quais são esses avisos, né? Por favor, deixa o like e vai se inscrevendo no canal. E se você puder também, faz um comentário, fala uma obra que você gostaria que fosse pro canal ou uma continuação dessa aqui. E por favor, hype o vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Agora eu vou parar de enrolar, vamos pro vídeo. Este garoto estava apenas no pátio da escola praticando a técnica de boxe recém-aprendida, mas isso fez com que um artista marcial de alto nível, que observava em segredo, tremesse de excitação, pois a cada soco que ele desferia, ouvia-se o som explosivo de 9 trovões. Mesmo o maior gênio da academia, após horas de treinamento árduo, mal conseguia produzir 3 trovões, um padrão básico. No entanto, apenas meio-dia havia se passado desde que a técnica fora ensinada, e ele já a dominava com perfeição absoluta. Descobriu-se que ele foi escolhido pelos deuses e despertou o sistema de artes marciais. Simplesmente deixando seu avatar guiar seu treinamento em seu espaço mental, ele pode dominar qualquer arte marcial à perfeição em um curto período de tempo. Derrotar inimigos também concede pontos marciais. Gastar esses pontos aumenta sua vitalidade e aptidão física. Agora, vamos descobrir como esse cara se tornou o deus das artes marciais. 2 alunos estavam no meio de um treino de luta. Um soco acertou em cheio, e o aluno que levou o golpe reclamou que doeu demais. Ele deu de ombros, notando que o punho Vajra de Su Hong havia claramente melhorado novamente. Perguntou em voz alta se Su Hong já havia alcançado o nível micro. Su Hong manteve a calma e respondeu que só havia alcançado o nível micro 2 dias antes. Neste mundo, as artes marciais eram divididas em níveis específicos: básico, proficiente, micronível, mestre e perfeito. Atingir o micronível já colocava alguém muito à frente da maioria de seus pares. O outro aluno não pôde deixar de admirá-lo, dizendo que, quando se tratava do punho Vajra, ninguém mais da turma se comparava a ele. Então, perguntou se Su Hong já havia terminado o descanso para que pudessem continuar praticando. Mas a dor daquele único soco ainda ardia, e ele realmente não tinha intenção de levar outro golpe. Chamando Su Hong de maníaco por cultivo, ele o dispensou com um gesto e disse que ia para casa comer. Antes de sair da sala de treinamento, despediu-se educadamente do professor Li. O professor Li o lembrou de ajeitar as roupas antes de sair. Então, o professor se virou para Su Hong e o interrompeu. Perguntou por que Su Hong ainda não havia pago a taxa de inscrição de 30 mil para o departamento de artes marciais, lembrando de que as inscrições se encerrariam no mês seguinte. Su Hong hesitou por um instante antes de perguntar se poderia ter mais alguns dias. O professor Li suspirou, dizendo que entendia a situação familiar de Su Hong, mas regras eram regras e não havia nada que ele pudesse fazer para mudá-las. Depois que todos os outros saíram, Su Hong ficou para trás e continuou a praticar sozinho. Não importava quantas vezes ele preenchesse os formulários, um pensamento continuava a rondar sua mente: a taxa de inscrição de 30 mil. Suas lembranças o levaram de volta ao passado. Quando ele tinha 3 anos, seus pais morreram em um desastre causado por feras ferozes. Desde então, ele morava com um tio e a tia. Depois que eles descobriram seu talento para artes marciais, fizeram tudo ao seu alcance para apoiar seu treinamento. Numa época em que feras selvagens vagavam livremente, tornar-se um artista marcial era a melhor maneira de ganhar dinheiro. Ele havia treinado arduamente para lhes proporcionar uma vida melhor. Contudo, naquele momento, sentia que só estava tornando as coisas mais difíceis para eles. Mais tarde, ele retornou a um canto tranquilo da cidade. Ao chegar ao apartamento apertado e decadente que chamava de lar, sua tia perguntou suavemente se o aluguel estava quase vencendo e quanto dinheiro ainda faltava. O tio dele disse que o aluguel podia esperar e que a taxa de matrícula do pequeno Ron precisava ser paga primeiro. A tia concordou, mencionando que, com tanto talento, Su Hong certamente teria sucesso um dia, e que eles não podiam se dar ao luxo de impedi-lo. Então, acrescentou casualmente que pararia de tomar seus remédios. De qualquer forma, aquilo não estava a curá-la, e parar com o tratamento iria poupar-lhes dinheiro. O tio dele objetou imediatamente, dizendo-lhe que simplesmente arranjaria outro emprego. Insistiu que ela ficasse em casa, descansasse adequadamente e se concentrasse na sua saúde, assegurando-lhe que tudo o resto se resolveria. Ouvindo tudo isso das sombras, Su Hong sentiu uma dor aguda no peito e uma onda de tristeza o invadiu. Ele não conseguia evitar a sensação de que aquele era um mundo estúpido e confuso. Tinha transformado sua vida em algo que ele mal reconhecia. Por onde quer que olhasse, as pessoas eram gananciosas.
Mesmo que alguém simplesmente quisesse se inscrever em algo em que tivesse talento, ainda assim precisava pagar por isso. Dinheiro que ele não tinha talento para ganhar. Se ele fosse realmente bom em ganhar dinheiro, provavelmente não teria talento nenhum para artes marciais. Quanto mais pensava nisso, mais insano o mundo lhe parecia. Afastando esses pensamentos sombrios, abriu a porta e anunciou que havia voltado. Sua tia, que o tratava como um filho, imediatamente começou a se preocupar com ele, perguntando por que ele havia treinado até tão tarde e dizendo que ele devia estar exausto. Su Hong tentou assumir as tarefas, dizendo que daria conta do recado, mas ela o dispensou com um gesto de mão. Ela insistiu que não era nada e disse para ele ir descansar para não ficar cansado no dia seguinte. Seu tio a apoiou, dizendo-lhe para ouvir e ir para a cama rapidamente. Su Hong voltou para o quarto, mas o sono não vinha. Ele ficou deitado, completamente acordado, com os pensamentos girando em círculos. Seu tio e sua tia já haviam se sacrificado tanto por ele. Ele não podia continuar deixando isso acontecer. Desta vez, ele resolveria seu próprio problema. Para um artista marcial ganhar dezenas de milhares em apenas alguns dias, só havia um lugar que vinha à mente. No dia seguinte, um anúncio estrondoso ecoou pelas ruas. A multidão era convidada para o desafio da Arena de Aprendizes de Artes Marciais, um lugar onde apenas a vitória ou a derrota importavam, independentemente da vida ou da morte. Era a Arena Clandestina de Artes Marciais. A voz da locutora se elevou com entusiasmo ao apresentar o defensor do ringue naquele dia, um lutador chamado Sr. Minotauro. As regras eram simples. Se ele conseguisse vencer 4 partidas seguidas, levaria para casa 60 mil em prêmios. Caso contrário, não receberia nada. O público foi instruído a observar atentamente. A plateia imediatamente começou a cochichar. Ninguém o reconheceu. Alguns deduziram que ele era um novato, enquanto outros zombaram, dizendo que um estreante se jogar direto no desafio da arena era praticamente pedir para morrer. Ao lado, o locutor se inclinou e sussurrou para o garoto mostrar um pouco de paixão e animar o ambiente. O menino pareceu confuso e perguntou como deveria fazer isso. O locutor suspirou e disse para ele provocar a torcida ou soltar alguns palavrões, murmurando que era exatamente por isso que os novatos davam tanta dor de cabeça. A ficha caiu para o Minotauro. Soltando um rugido, ele bradou que, abaixo do nível de um artista marcial formal, era invencível, desafiando todos os fracos a virem lutar com ele. A multidão explodiu em aplausos imediatamente. Alguns o xingaram por ser absurdamente arrogante, enquanto outros riram e elogiaram sua coragem. O clima ficou imediatamente tenso. Alguém na multidão zombou, dizendo que aquele cara nem saberia como morreu depois. Isso só acendeu o pavio. Aplausos irromperam de todas as direções. Algumas pessoas gritavam em sinal de aprovação, outras clamavam por sangue, e algumas simplesmente gritavam insultos ao tal Minotauro. Com a atmosfera no auge, o locutor anunciou que a luta havia começado oficialmente. Por trás da máscara de Minotauro, Su Hong manteve a calma. Ele podia sentir claramente a intensa intenção assassina peculiar àquela arena subterrânea. Ainda assim, essa era a maneira mais rápida de juntar dinheiro suficiente para a mensalidade. Contanto que conseguisse vencer algumas rodadas com seu punho Vaja, valeria a pena. Seu primeiro oponente avançou, chamando de pirralho arrogante e dizendo que brincaria um pouco com ele. Su Hong mal prestou atenção, seus olhos avaliando o homem com calma. O ímpeto do oponente era forte, mas seu equilíbrio era instável. Pelo que parecia, vencer não seria difícil. Ao vê-lo se distrair, o oponente praguejou e avançou com um soco. Su Hong esquivou-se com precisão e, em seguida, desferiu um golpe casual com a outra mão. O soco atingiu em cheio o queixo do homem, lançando-o para trás, de onde havia vindo. A locutora perdeu a compostura instantaneamente. Ela já estava começando a gostar daquele lutador mascarado, chegando até a brincar consigo mesma que talvez o convidasse para sair mais tarde. Rindo no microfone, ela gritou que Minotauro havia conquistado sua primeira vitória. A multidão explodiu em gritos e aplausos entusiasmados. Um segundo desafiante se apresentou, zombando que o anterior apenas tivera azar, mas que desta vez seria diferente. Su Hong simplesmente respondeu com um casual por favor, enquanto avaliava calmamente seu oponente. Pela sua compleição física, a força do sujeito parecia decente, perfeita para testar o quão poderoso era seu punho Vaja. O homem gritou e avançou com um soco poderoso. Su Hong recebeu o ataque de frente. Com um único golpe de punho Vaja, ele estilhaçou a força que se aproximava. O oponente gritou em choque com o poder absoluto do golpe. Su Hong já conseguia perceber a diferença. Esse cara era forte, mas ainda assim mais fraco que ele. Depois de receber um único contra-ataque,
O oponente confiou demais na força da parte superior do corpo, deixando a cintura totalmente exposta. Su Hong aproveitou a oportunidade e desferiu um chute brutal, e o homem foi arremessado para fora do ringue, assim como o primeiro. A arena foi à loucura. Algumas pessoas praguejavam incrédulos, enquanto outras gritavam que ele era incrivelmente forte. Próximo, o locutor anunciou com entusiasmo que Minotauro havia conquistado 2 vitórias consecutivas. Os aplausos ficaram ainda mais altos, quase ensurdecedores. Num canto mais tranquilo, alguns espectadores bem vestidos observavam com um olhar atento. Um deles murmurou que o garoto nem era um pseudo-artista marcial, mas sua força superava em muito a média. Não havia dúvidas. Esta era uma luta atípica. A voz do locutor soou novamente, anunciando a 3ª vitória consecutiva do Minotauro. Na área reservada para espectadores, um dos homens comentou que o garoto era melhor do que o pior, mas longe de ser o melhor. Alguém assim, observou ele, era material perfeito para manipulação de resultados. De trás dele, um jovem mascarado se pronunciou, dizendo que iria resolver a situação. O homem mais velho lembrou de não revelar que já havia alcançado. Que isso? Você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal? Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Alcançado o nível de artista marcial. Depois de acumular tantas vitórias, Su Hong se sentia cada vez mais confiante. Aprendizes comuns de artes marciais já não representavam um grande desafio para ele. Com seu punho vagem em nível microscópico, vencer mais uma luta lhe renderia o prêmio total de 60 mil. Nesse instante, a multidão se agitou repentinamente. As pessoas começaram a gritar que Raposa Branca estava realmente entrando no ringue. No momento em que o lutador mascarado apareceu, a arena explodiu em aplausos. Alguns exclamaram que Raposa Branca era um quase-artista marcial. Outros protestaram, dizendo que um quase-artista marcial lutando contra um aprendiz era basicamente trapaça. O coração de Su Hong afundou um pouco. Um quase-artista marcial? Essa luta ia ser problemática. Mesmo assim, recuar não era uma opção. Ele não podia se dar ao luxo de perder agora. Raposa Branca parou diante dele e o estudou calmamente antes de falar. Disse a Su Hong para não ter medo, afirmando que sabia como controlar suas forças. A voz do locutor interrompeu novamente, anunciando a luta final do desafio na arena e gritando para o início do combate. Ambos os lutadores avançaram em velocidade máxima. Su Hong imediatamente percebeu a diferença de nível entre eles. Seu nível de cultivo era inferior, então ele não teve escolha a não ser usar toda a sua força no primeiro golpe. Seu soco avançou com ímpeto, enviando ondas de choque visíveis pelo ar. A colisão sacudiu o ringue enquanto ambos os lados demonstravam um poder assustador. No instante em que seus punhos se encontraram, o coração de Su Hong deu um salto. Ele percebeu que algo estava errado. Seu oponente não era um artista marcial amador. Ele era um verdadeiro artista marcial que havia suprimido deliberadamente sua vitalidade. Uma onda de tensão percorreu Su Hong. Ele jamais esperara que um monstro como aquele surgisse do nada. Raposa Branca respirou fundo e lançou outro ataque, desferindo o punho da corrida trovejante. Um golpe sucedeu o outro em rápida sucessão, cada um mais pesado que o anterior. Sob o ataque implacável, Su Hong foi forçado a recuar, sentindo uma dor aguda se espalhar por todo o corpo. Essa era a força de um verdadeiro artista marcial. A multidão ficou estupefata. Alguém reconheceu a técnica, gritando que era o punho da investida trovejante dos 3 ecos. Ninguém esperava ver tal movimento ali, e a surpresa por si só já valia o preço do ingresso. Outros balançaram a cabeça, dizendo que o Minotauro estava acabado. Para eles, o desfecho já era óbvio. Contudo, Raposa Branca não demonstrava intenção de parar, seus ataques continuando um após o outro, pressionando a vantagem sem piedade. Depois de um tempo, Raposa Branca claramente começou a ficar entediada. Disse ao Minotauro que apenas se defender era inútil e o incitou a revidar, dizendo que queria ver que tipo de força ele realmente possuía. Por ora, Minotauro não podia fazer nada além de bloquear. Mesmo através de sua defesa, os socos o dilaceravam, a dor se espalhando a cada impacto. Se continuasse assim, ele sabia que certamente perderia. Ele precisava de uma chance para contra-atacar, mas os golpes de Raposa Branca eram rápidos e implacáveis demais, não deixando nenhuma brecha. Então, Raposa Branca encontrou uma brecha, um soco certeiro no queixo do Minotauro. O impacto o arremessou para longe, e ele caiu com força no chão. Deitado ali, sua visão ficou turva enquanto sua consciência começava a se esvair.
Antes que pudesse se recuperar, Raposa Branca se aproximou e falou calmamente. Disse a Su-Hong que ele não receberia um centavo sequer do prêmio em dinheiro daquela partida, mas que seu mestre estava disposto a convidá-lo para participar. Se Minotauro concordasse em manipular lutas para eles no futuro, eles lhe pagariam o equivalente ao prêmio desta luta. Mesmo com o pé de Raposa Branca pressionando seu rosto, Minotauro recusou sem hesitar. Ele disse que jamais faria algo tão vergonhoso. Raposa Branca ficou momentaneamente surpresa. Não esperava uma rejeição tão firme. Recuperando a compostura, advertiu-o para que pensasse bem, dizendo que recusá-lo teria um preço que ele não podia pagar. Minotauro retrucou, perguntando se pessoas que faziam coisas assim realmente mereciam se autodenominar artistas marciais. Isso foi o suficiente. Raposa Branca disse que não havia mais nada a discutir. Ao se virar para ir embora, acrescentou friamente que, já que o Minotauro não cooperaria, não lhe restava outra opção senão aleijá-lo, garantindo que, no futuro, ele só pudesse sonhar em ser um artista marcial. Enquanto Raposa Branca se preparava para golpear sua perna, aquelas palavras ecoaram na mente do Minotauro, cortantes e penetrantes. Torne-se um artista marcial. Um impulso instintivo o dominou. Ele se esquivou no último instante, escapando por pouco do golpe. Ele não podia se dar ao luxo de ficar aleijado. Levantando-se com dificuldade, Minotauro voltou à luta. Raposa Branca observou surpresa enquanto Minotauro se recompunha, seus olhos ardendo em determinação. Ele não podia cair ali, não aqui. Algo estalou dentro dele e um segundo fôlego percorreu seu corpo castigado. Raposa Branca não conseguiu esconder o choque. Ele claramente havia desferido um soco relâmpago antes, mas de alguma forma aquele cara ainda estava de pé. Mesmo assim, no fundo, Su-Hong permanecia dolorosamente lúcido. Ele queria se tornar um artista marcial. Ele não podia permitir que os sacrifícios que seu tio e sua tia haviam feito ao longo de todos esses anos fossem em vão. Queria dar-lhes uma boa vida. Mas isso realmente significava que ele tinha de abandonar tudo o que um artista marcial deveria representar? A resposta veio quase instantaneamente. Não, esse tipo de futuro era algo que ele jamais aceitaria. Naquele exato momento, algo estranho aconteceu. Uma janela de status apareceu de repente bem diante de seus olhos. Palavras frias e sem emoção flutuavam na tela, perguntando o que ele estava disposto a sacrificar por seu futuro e por sua fé. Su-Hong não hesitou. Seus olhos ardiam com uma determinação feroz enquanto ele respondia, sem a menor hesitação, que estava disposto a abrir mão de tudo. O sistema perguntou mais uma vez se ele estava realmente disposto a pagar o preço. Minotauro deu a mesma resposta de antes. Tudo. No instante em que a palavra saiu de sua boca, algo profundo dentro dele começou a mudar. Sua sombra se contorceu e se esticou, transformando-se no contorno de um monstro aterrador. Su-Hong ficou atônito. Ele não sabia onde estava, e a sombra que se projetava atrás dele pertencia a uma criatura enorme e desconhecida. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a presença colossal falou, concedendo-lhe essa oportunidade. Uma aura estranha envolveu Su-Hong, e uma janela de status apareceu, listando todos os seus detalhes. Su-Hong olhou incrédulo. Exibia cada um de seus atributos. Agindo por impulso, ele tocou na seção de missões. Uma notificação para uma missão aleatória, Caminho da Arena, apareceu. Para derrotar Raposa Branca, ele precisava elevar seu punho Vajra ao nível mestre e refinar sua palma de luz flutuante e passo do vazio ao nível micro. Era uma tarefa brutal, considerando sua baixa proficiência atual, mas necessária para desbloquear o guia do iniciante. Su-Hong ficou confuso com a informação repentina, mas antes que pudesse pensar, um punho voou direto em direção ao seu rosto. Su-Hong se esquivou instintivamente. Ao erguer os olhos, ele congelou. Diante dele estava um clone perfeito. A cópia movia-se com a precisão de um livro didático, utilizando um nível de punho Vajra muito superior ao seu. Cada movimento era perfeito e preciso. Com um exemplo tão impecável bem à sua frente, ele não podia deixar a oportunidade escapar. Enquanto trocava golpes com o clone, percebeu que aquilo não era apenas uma luta, mas uma lição. No meio do caminho, ele percebeu que sua proficiência com o punho Vajra havia aumentado consideravelmente. Passou de 7% para 10% em instantes. A melhora foi surpreendentemente rápida. Então, esse era o segredo. Aquele lugar permitia que ele aprimorasse rapidamente suas habilidades em artes marciais. Ele continuava lutando, aprendendo e ajustando sua técnica a cada confronto. Sua proficiência aumentou gradativamente até atingir 100%. Seu golpe da palma de luz flutuante alcançou maestria completa e ele lançou o clone para monge. Seu passo do vazio veio em seguida, atingindo proficiência máxima. Finalmente, o punho Vajra foi aperfeiçoado. O cansaço dominou.
Ofegante, Su Hong acenou com a cabeça para o vazio. Muito obrigado. O sistema o parabenizou por concluir a missão. Su Hong aceitou a recompensa e imediatamente optou por retornar à realidade. Instantaneamente, ele estava de volta à arena usando a máscara do Minotauro, parado em frente à Raposa Branca. A Raposa Branca zombou e desferiu outra sequência de punho trovejante. Os golpes eram ferozes, mas o Minotauro observou calmamente que eram lentos demais. Ele desviou de todos os golpes com facilidade. Antes que Raposa Branca pudesse reagir, o punho de Su Hong atingiu seu rosto. A máscara se estilhaçou e Raposa Branca caiu no chão. A multidão ficou paralisada, olhando incrédula. Minotauro pediu calmamente seu prêmio em dinheiro por ter vencido a quarta partida. O Mocutor, atônito, gaguejou antes de finalmente declarar Minotauro vencedor do grande prêmio de 60 mil. Na plateia, o mestre franziu a testa. Era impossível um mero aprendiz dominar o punho Vaja. Desconfiado, ordenou que seus homens seguissem o Minotauro e investigassem sua identidade. Ao sair da arena, Su Hong percebeu que estava sendo cedido. Disparou em movimento, sua velocidade explodindo enquanto desaparecia de vista. Os perseguidores pararam confusos, incapazes de rastreá-lo. Escondido em segurança, Su Hong zombou da tentativa dos Astrada deles. Uma hora depois, ele voltou para casa. Sua tia e seu tio ficaram estupefatos com a grande pilha de dinheiro. O tio perguntou se ele havia assaltado um banco. Su Hong explicou que trabalhava como parceiro de treino e que o mestre do dojo decidiu patrocinar seus estudos. O tio perguntou se era o dojo avarento, mas Su Hong simplesmente pediu que confiassem nele. Ao verem sua expressão séria, eles sorriram. Seu tio concordou que o pequeno Hong jamais mentiria, e eles celebraram seu futuro brilhante. Naquela noite, Su Hong subiu no telhado. Sob a luz do luar, ele refletiu sobre sua situação. As taxas de exame, o aluguel e as despesas médicas estavam quitados. Ele riu aliviado. Ele verificou a interface do sistema. Sobreviveu graças a esse poder misterioso. Notou uma estatística chamada valor marcial. Uma notificação informava que ele havia ganhado 57 pontos de valor marcial por derrotar um oponente de nível superior. Esses pontos poderiam ser usados para aumentar a vitalidade e as habilidades. Su Hong experimentou imediatamente. Ao aumentar seus pontos de vitalidade, uma energia escaldante explodiu dentro de seu corpo. Sua vitalidade atingiu 90. Esse já era o nível de um quase artista marcial. Ele investiu os pontos restantes em vitalidade. Seu corpo parecia mais leve, mais forte e mais vivo. Su Hong cerrou os punhos. Até mesmo seus ferimentos estavam curados, e ele se sentia transbordando de poder. Sentiu um desejo incontrolável de testar sua nova força. Saltou pelos telhados em direção ao simulador de combate no campo de treinamento da escola. Ele chegou à escola secundária número 1 de Star City pouco depois. O lugar estava silencioso, com apenas um testador de poder de combate de nível 1 parado ali. Su Hong reuniu suas forças, mas decidiu se conter. Usando apenas 70% de sua força, seu punho atingiu a máquina com um impacto seco. Por uma fração de segundo, o soco pareceu incrivelmente pesado. De repente, o testador deu um curto-circuito e parou de funcionar. Atordoado, ele ficou preocupado em ter que pagar pela máquina de má qualidade e decidiu ir embora. Uma voz gritou por trás dele, perguntando quem estava ali. Su Hong fugiu sem dar explicações. Um zelador furioso correu até a máquina destruída, amaldiçoando o vândalo. Ele presumiu que fossem os encrenqueiros de sempre, Chun Shan e Li Du, e jurou dar-lhes uma lição quando as aulas começassem. O ginásio da escola secundária número 1 de Star City estava lotado. Os amomas se aglomeravam em todos os cantos da sala, e Su Hong permanecia em silêncio entre eles. Enquanto esperava, ouviu alguém mencionar que Chun Shan havia apanhado. Isso imediatamente chamou sua atenção, então perguntou o que tinha acontecido. Um aluno próximo explicou que Chun Shan havia destruído o testador de poder de combate no meio da noite e se recusava a admitir. Por causa disso, o diretor o puniu ali mesmo. Ao ouvir isso, Su Hong se sentiu um pouco constrangido. Afinal, outra pessoa havia assumido a culpa por seu erro. Ao mesmo tempo, sentiu-se aliviado. Se tivesse sido apanhado, nunca teria tido dinheiro para pagar aquela máquina. Antes que pudesse pensar mais sobre o assunto, a voz do locutor ecoou pelo salão, ordenando silêncio a todos. Ele anunciou que um convidado especial, um artista marcial de nível 3 chamado Shantian, estava ali para ensinar-lhes uma arte marcial de nível C chamada Punho do Trovão.
Ele disse aos alunos para prestarem muita atenção. O ginásio imediatamente rompeu em alarido. Alguns alunos gritaram que era a primeira vez que viam um artista marcial de nível 3 pessoalmente. Outros comentaram que artes marciais de nível C geralmente custam uma fortuna para aprender em dojos externos. Mas, no momento em que Su-hong ouviu o nome, seus olhos brilharam. Punho do Trovão. Esse era o mesmo golpe que Raposa Branca usava na arena subterrânea. Um soco gerava o impacto de 3. Seu poder era inegável. Fora da escola, só a taxa de inscrição para aprender algo assim seria enorme. Ele não ia perder essa oportunidade de jeito nenhum. Xiantia não perdeu tempo com conversa fiada. Disse aos alunos que demonstraria a técnica 10 vezes do início ao fim. O quanto eles aprenderiam dependeria inteiramente deles. Ele deu um passo à frente, assumiu sua posição e começou. Gritando o punho do trovão, desferiu um soco. A força foi intensa e o som de um trovão ecoou pelo ginásio. Enquanto demonstrava, ele explicou os níveis. No nível básico, um soco produz um estrondo. No nível avançado, produz 3 sons. Em nível microscópico, produz 5 sons. Em nível avançado, cria 7 sons, que era o seu nível atual. Ao finalizar o movimento, 7 estrondosos sons de trovão ecoaram, fazendo o ar vibrar. Após gastar tanta energia, Xiantian fez uma pausa para recuperar o fôlego. Ele acrescentou que, no Reino Perfeito, seria possível lançar 9 sons de trovão. No entanto, alertou-os para não almejarem algo muito ambicioso. Se eles conseguissem entender o básico hoje, já seria ótimo. Após um breve intervalo, Xiantian anunciou a segunda demonstração e pediu a todos que tentassem acompanhar. O ginásio logo se encheu de alunos gritando os gritos de guerra desagitados enquanto tentavam copiar seus movimentos. As horas passaram voando. Um a um, os alunos começaram a desmaiar de exaustão. Alguns reclamavam que não conseguiam entender nada, enquanto outros gemiam de estarem completamente esgotados. Alguns teimosos continuaram praticando, perguntando se alguém havia descoberto o segredo, mesmo que seus corpos estivessem exaustos. Um dos amigos de Su-hong enxugou o suor e suspirou, dizendo que artes marciais de nível C eram simplesmente difíceis demais para aprender. Olhando ao redor, percebeu que Su-hong havia sumido. Por um segundo, ele se perguntou se Su-hong já havia aprendido, mas logo em seguida se perguntou onde ele estava. Nesse instante, uma risada animada ecoou por perto. Alguém anunciou com orgulho que havia alcançado o nível básico. O amigo se virou e viu Xiaoshan com uma expressão de grande satisfação pessoal. Uma onda de inveja o atingiu. Não era à toa que todos chamavam Xiaoshan de gênio. Como ele era tão bom nisso? O diretor rapidamente se adiantou, apresentou Xiaoshan como o maior gênio da escola e perguntou a Xiantian se ele queria treiná-lo. Os alunos se aglomeraram ao redor, chamando Xiaoshan de um verdadeiro prodígio. Xiantian, no entanto, não pareceu impressionado. Ele disse casualmente que isso mal se qualificava como genialidade. Em outras cidades, esse nível seria apenas mediano. Mais tarde, o grupo saiu, continuando a conversa. Xiantian reclamou com o diretor que aqueles alunos não eram nada impressionantes, fazendo com que a viagem parecesse uma perda de tempo. No fundo, ele suspeitava que a escola se concentrava mais em alunos ricos do que em alunos talentosos. Mesmo assim, para se sentir melhor, pensou em como pelo menos um aluno havia alcançado o nível básico e era bem pago. Ele perguntou ao diretor se ele realmente esperava encontrar um gênio de primeira linha ali. O diretor suspirou, concordando que o caminho das artes marciais era cruel. O talento era importante demais. O trabalho árduo por si só, sem oportunidades, simplesmente não bastava. Enquanto conversavam, um ruído repentino ecoou pelo ar. Ambos paralisaram e imediatamente olharam na direção de onde vinha o som. 7 sons estrondosos, 7 sons de trovão, um soco que irrompe. Suas expressões mudaram instantaneamente. Eles não conseguiam acreditar, perguntando como a escola podia ter alguém daquele nível. O diretor ficou ainda mais chocado. Ele disse que era impossível. Ele nunca tinha ouvido falar de alguém assim em sua escola. O diretor então percebeu outra coisa. Ele nem sequer reconheceu aquele aluno. O garoto não havia pago nenhuma taxa extra. Olhando fixamente para suas roupas, seu coração deu um salto. Aquele uniforme claramente pertencia a um estudante. O choque o atingiu em cheio. Se ele tivesse sido rigoroso com as regras, provavelmente esse aluno nem teria permissão para entrar na aula. Até mesmo Xiantian ficou atônito. Ele murmurou que só havia ensinado por meio-dia, mas que alguém já havia alcançado o nível de domínio. O diretor ficou perplexo. Perguntou se tinha ouvido errado. 9 sons? Seriam mesmo 9 sons? Xiantian não conseguia falar. Ficou ali parada em silêncio,
tão emocionado que quase teve vontade de chorar. O diretor não estava muito melhor. Ele jamais imaginara que alguém sem dinheiro pudesse ter um talento tão impressionante. Vendo Xian Tian paralisado, o diretor perguntou o que havia de errado. Xian Tian finalmente suspirou e disse que agora entendia. De repente, tudo fez sentido. Sem dizer mais nada, ele assumiu sua posição e desferiu um soco fulminante. O ar explodiu. 8 sons estrondosos ecoaram. O diretor quase deu um pulo. 8 sons? Xian Tian havia rompido a barreira? Xian Tian encarou o próprio punho, com a excitação estampada no rosto. Ele disse que ver o soco daquele aluno lhe deu a inspiração que lhe faltava há anos. Sem isso, talvez nunca tivesse alcançado sucesso em sua vida. Mas então a realidade o atingiu. Não era hora de comemorar. Xian Tian disse urgentemente ao diretor para se apressar e encontrar o aluno. O diretor saiu do transe e começou a correr. Infelizmente, quando chegaram ao local, o aluno já havia partido. Quanto a Su Hong, ele já havia alcançado seu objetivo. Enquanto se afastava, refletiu sobre como praticar uma arte marcial de nível C era muito mais exaustivo do que o Punho Vaja de nível D. Seu soco trovejante já havia atingido o nível de perfeição. Agora, o próximo passo era descobrir como ganhar mais pontos de valor marcial para se tornar um verdadeiro artista marcial o mais rápido possível. Ele não podia arriscar lutas de vida ou morte na arena subterrânea a cada instante. Se ele conseguisse ganhar pontos através de treinos normais, seria muito melhor. Pouco tempo depois, ele chegou ao seu local de trabalho, o Dojo Rajin Thunder. Lá dentro, os alunos treinavam como de costume. Ao vê-lo, alguém perguntou por que ele tinha vindo naquele dia. Su Hong respondeu casualmente que não estava ocupado e que só tinha vindo para treinar. Nesse instante, um baque alto ecoou pelo corredor. Um aluno caiu no chão, de pé sobre ele. Outro rapaz zombou. Disse que se alguém ousasse afirmar que seu professor ensinava mal, deveria primeiro admitir que era simplesmente ruim em aprender, em vez de dar desculpas. Su Hong olhou de relance e perguntou o que estava acontecendo. Seu amigo explicou que, como Su Hong não tinha estado por perto ultimamente, não saberia dizer. O professor daquele aluno era um instrutor novo, muito rigoroso, mas que menosprezava os alunos comuns e ensinava de uma maneira muito preguiçosa. Além disso, seu discípulo, um rapaz chamado Li Yan, também era extremamente forte. Enquanto conversavam, outro aluno foi derrubado. Li Yan olhou para ele com desdém, dizendo que ele não deveria ousar desafiá-lo com um nível tão fraco. Antes que a situação piorasse, Su Hong interveio e agarrou o pulso de Li Yan, dizendo que já era o suficiente. Li Yan imediatamente o encarou, perguntando quem ele era e mandando-o soltá-lo. Disse que, se Su Hong tivesse coragem, poderiam resolver a questão adequadamente na arena, 1 contra 1. Su Hong não recuou e concordou calmamente. Nesse instante, uma voz interrompeu, perguntando o que estava acontecendo e anunciando que a aula ia começar. Li Yan recuou a mão e zombou, dizendo a Su Hong que ele tinha tido sorte dessa vez. Ao vê-lo partir, Su Hong pensou que aquele sujeito era arrogante demais. Logo depois, o instrutor se pronunciou, anunciando que aquele seria o último dia em que ensinaria a técnica da lança do mar furioso. Como de costume, ele só demonstraria uma vez. Ao assumir a posição, ficou claro que o instrutor não acreditava que alguém pudesse aprender com apenas uma demonstração. Mesmo assim, Su Hong observava com tensa concentração. Para ele, uma vez bastava. Seus olhos acompanhavam cada movimento da lança enquanto ela cortava o ar. Quando a demonstração terminou, o instrutor se virou para ir embora, dizendo que o quanto eles aprenderiam dependia deles. As reclamações surgiram imediatamente. Alguns alunos chamaram a manifestação única de farsa. Outros reclamaram que quem estava na última fila não conseguia enxergar direito. Su Hong, no entanto, já havia compreendido a essência daquilo. A lança movia-se como um dragão a mergulhar no mar, o seu poder a propagar-se como ondas infinitas. Pegando numa lança, começou a mover-se, copiando na perfeição o que acabará de vir. Por um instante, todos ficaram em silêncio. Então, o barulho irrompeu. As pessoas olhavam incrédulos, gritando que Su Hong realmente havia aprendido aquilo. Outros murmuravam que era a primeira vez que viam um prodígio como aquele, enquanto alguns, amargamente, se perguntavam se eram simplesmente estúpidos demais para entender. Atraído pelo alvoroço, Li Yan voltou e perguntou quem supostamente havia aprendido a técnica. Ele zombou da ideia. Então ele viu Su Hong. Observando a lança de Su Hong deslizar suavemente, os olhos de Li Yan se estreitaram. Realmente parecia que ele havia entendido. Ele sentiu um lampejo de interesse. Testar alguém assim seria divertido. Dando um passo à frente,
Li Yan o chamou, dizendo que lhe daria algumas dicas sobre sua técnica com a lança. Li Yan agarrou sua lança, girou-a e apontou a ponta para Su Hong, sinalizando para que ele se aproximasse. Repetiu que lhe daria uma lição. Su Hong simplesmente concordou. Um dos alunos tentou impedi-lo apressadamente. Ele avisou que, embora Li Yan fosse uma pessoa má, na verdade era muito forte, então Su Hong não deveria ser impulsivo. Su Hong apenas sorriu e disse para ele não se preocupar. Ele avançou com sua lança e assumiu a posição. Virando-se para Li Yan, disse educadamente que aguardava ansiosamente sua orientação. Essa frase irritou completamente Li Yan. Ele retrucou, dizendo que Su Hong estava sendo arrogante, e declarou que lhe mostraria a técnica da lança do mar furioso em nível microscópico. Su Hong manteve a calma. Ao mover sua lança, controlou silenciosamente seu poder, suprimindo deliberadamente. Nível proficiente. Ele não queria revelar tudo. Só queria que o cara na frente dele visse o quão ridículo ele estava sendo. No instante em que a lança de Su Hong se moveu, Li Yan congelou. Aquele fluxo, aquele ímpeto, era inconfundível. Técnica de lança marinha furiosa de nível proficiente. Por mais que tentasse negar, a realidade bem diante de seus olhos não mudaria. Su Hong alcançou um nível de proficiência com sua técnica lança do mar furioso. Seus movimentos fluíam como ondas quebrando. Quando ele desferiu o ataque, seu oponente simplesmente congelava. Ele não podia confiar nos próprios olhos. Su Hong era apenas um aprendiz de artes marciais. Nem sequer um verdadeiro artista marcial ainda. Mas, de alguma forma, ele havia dominado a lança do mar furioso a um nível proficiente. E isso era algo que até mesmo os veteranos tinham dificuldade em fazer. Mas estava acontecendo bem na frente dele. Uma notificação apareceu para Su Hong. Derrotei um oponente de nível superior. Valor marcial mais 35. Funcionou. Até mesmo os treinos de sparring normais lhe rendiam pontos. Ele não precisava arriscar a vida todas as vezes. Podia ficar mais forte simplesmente lutando com inteligência. Entretanto, o adversário estava em pânico por dentro. Isso é impossível. Totalmente impossível. Eu treinei por anos e ele fez isso tão rápido? Todo o meu esforço foi em vão? Ele se sentiu completamente arrasado. Antes que as coisas piorassem, Su Hong recuou sua lança. Já chega, disse ele calmamente. Nesse instante, o instrutor apareceu. Ele viu o que aconteceu e imediatamente interveio para repreender o aluno. O rapaz tentou argumentar, mas o instrutor lhe deu um tapa forte no rosto. Se você não sabe lidar com a derrota, gritou ele, você não é um verdadeiro artista marcial. A plateia adorou. Aquele cara sempre foi arrogante, então vê-lo ser humilhado foi ótimo. O instrutor se virou para olhar para Su Hong, admirado. Su Hong só havia demonstrado o movimento uma vez, mas já o dominava. Nem mesmo os gênios da capital conseguiam fazer aquilo. Seu talento é assustador, disse o instrutor. Meu aluno é arrogante, mas conhecê-lo será bom para ele. Ele fez uma leve reverência. Irmãozinho, eu falhei em lhe ensinar boas maneiras. Por favor, nos perdoe. Su Hong ficou surpresa. Ele não esperava que a atitude do homem mudasse tão rápido. Esse cara muda de cara mais rápido do que se vira a página de um livro, pensou. Ao sair do campo de treinamento, sentiu-se cansado, mas era um cansaço bom. Ele realizou muita coisa hoje. Dominou o punho da corrida trovejante e a lança do mar furioso. Além disso, ganhou bastante valor marcial. Caminhando pelo campus de sua escola, ele pensava em seus próximos passos. O vestibular estava chegando rápido. Os alunos ricos já estavam comprando armas de lida metálica de alta qualidade. Para competir, ele também precisava de uma. Ainda sentia a lança nas mãos. Vou continuar com a lança, decidiu. Ele precisava de uma lança de liga metálica de verdade. E rápido, mas estava sem dinheiro. Mal tinha o suficiente para pagar as despesas médicas da tia, quanto mais para comprar uma arma que custava 70 mil. Mas ele não desistiria. Tinha que haver um jeito. De repente, um anúncio ecoou pela cidade. Feras ferozes estavam atacando a região selvagem. O senhor da cidade estava contratando artistas marciais para caçá-los em troca de grandes recompensas. Su Hong soube imediatamente que aquela era a sua chance. Quando chegou em casa mais tarde, sua tia estava ocupada trabalhando, como sempre. Ela disse para ele não se esforçar demais, já que ele já havia dado dinheiro a eles. O tio insistiu em trabalhar, dizendo que não dependeria de Su Hong enquanto ele pudesse se locomover. Eles o receberam calorosamente quando ele entrou. Ele disse para eles descansarem e deixarem que ele cuidasse de tudo. Explicou que agora ele podia ganhar dinheiro. O tio dele riu. Ele disse que parecia uma boa ideia, mas não podia ficar parado sem fazer nada. Queria continuar ganhando dinheiro para as necessidades diárias da família. Sua tia também sorriu.
Ela disse que precisavam economizar para que Su-hong pudesse se concentrar em seu treinamento. Ouvir isso fez o peito de Su-hong doer. Eles haviam vivido de forma simples por tanto tempo. A menos que ele ganhasse dinheiro suficiente para garantir o futuro deles, eles nunca parariam de trabalhar tanto. Naquela noite, no terraço, ele abriu o painel de controle. A região selvagem era perigosa, então ele precisava ficar mais forte. Investiu todo o seu ponto de habilidade marcial restante em seus atributos de vitalidade. Uma onda de poder o percorreu. Seu sangue fervilhava e seus músculos se contraíam. O número subiu até atingir 95,2. Ele se sentia como uma fera pronta para atacar. Faltava apenas um pequeno passo para se tornar um verdadeiro artista marcial. 2 dias depois, já tarde da noite, ele jazia no chão do ginásio, completamente exausto, mas seus olhos brilhavam. Ele havia aperfeiçoado todas as suas habilidades. Punho do trovão, lança do mar furiosa, punho vajra e palma da luz flutuante. Ele exalou profundamente. 2 dias de treinamento ininterrupto finalmente deram resultado. Chegou a hora de partir. Na manhã seguinte, ele se dirigiu à base de artistas marciais da Cidade das Estrelas. Ao chegar lá, parou, maravilhado. Ele tinha visto na TV, mas estar lá era diferente. O lugar estava lotado de artistas marciais fortes. Ele consultou o quadro de recompensas. Feras sem classificação valiam 300 moedas. Feras de nível 1 do estágio inicial valiam 1.000. A fase intermediária custava 3.000 e a fase final, 5.000. Su-hong franziu a testa ao ler as regras. Eles só aceitavam a orelha esquerda como prova para a recompensa. Parecia bastante antiquado. Perto dali, um homem largou um saco ensanguentado no balcão. Senhorita, conte isso para mim, disse ele. A sacola estava cheia de orelhas. De repente, houve uma comoção na porta. Sai da frente, gritou alguém. O jovem mestre Yi está aqui. A multidão se afastou. Su-hong viu um sujeito de aparência arrogante entrando. Ele parecia familiar. Su-hong franziu a testa. Aquela vibração. Aquilo lhe fez lembrar de alguém. As pessoas cochichavam ao seu redor. Se seu tio não fosse o chefe, já estaria morto. Ouvi dizer que ele apanhou recentemente. Deem feito para ele. Sério? Não me admira que ele esteja se escondendo. Su-hong escutou, depois ergueu o olhar. Seus olhares se encontraram por um segundo. Eles se reconheceram. O clima ficou tenso. Su-hong percebeu algo. As feras não eram o único perigo ali fora. As pessoas também eram perigosas. Ele disse a si mesmo para ficar em alerta. Ao sair, um estranho comentou sobre como ele parecia jovem. É a primeira vez que sai sozinha? Perguntou o homem. Su-hong apenas assentiu e continuou andando. Atrás dele, o homem balançou a cabeça negativamente. Só mais um garoto correndo para a morte, murmurou ele. Su-hong adentrou a mata e olhou ao redor. A floresta estava silenciosa e tranquila, mas ele permaneceu alerta. Não podia voltar de mãos vazias. 2 horas depois, estava no meio da mata. Ele tomou um gole de água, franzindo a testa. Nenhuma fera à vista. Talvez a área externa já tivesse sido completamente caçada. Ele decidiu acelerar o passo e ir ainda mais fundo. De repente, sua expressão mudou. Uma forma enorme bloqueou seu caminho. Era enorme e assustador, exatamente como nos livros. Uma fera feroz. Su-hong reconheceu imediatamente o que era. Um lobo da lua azul. Uma fera de nível 1. Em estágio inicial. O lobo o encarou com olhos vermelhos, mostrando os dentes e rosnando. Estava definitivamente com fome. O lobo se agachou, pronto para atacar. Su-hong respirou fundo e se preparou. Era hora de lutar. Quando o lobo avançou sobre ele com as garras à mostra, Su-hong reagiu em uma fração de segundo. Ele esquivou-se do ataque e desferiu um soco carregado de energia elétrica direto no estômago da criatura. O impacto arremessou a fera para longe, seu corpo enorme se chocando contra uma árvore com um baque surdo. O lobo caiu no chão, paralisado. Su-hong estava de pé sobre a arena, faíscas de eletricidade ainda crepitando ao redor de seus punhos. Olhando para suas mãos trêmulas, ele sentiu o poder percorrendo seu corpo. Lutar contra feras realmente ferozes era muito mais emocionante do que ele havia imaginado. Abater uma fera de nível 1, em estágio inicial, com um único golpe, fez seu sangue ferver. Se aquilo era tão fácil, ele se perguntou como lidaria com uma fera de estágio intermediário. Nesse instante, ele sentiu um movimento. Uma figura imponente emergiu das sombras, um rosnado baixo vibrando pela floresta. Era um urso negro furioso, uma fera de nível 1, em estágio intermediário. Ele atacou imediatamente, pensando ter encontrado uma presa fácil. Mas antes que pudesse atacar, um turbilhão de movimento o atingiu em cheio.
Um punho pesado, imbuído de eletricidade, atingiu o urso, derrubando-o no chão. Su-Hong permaneceu imóvel, calmo. Ele havia derrotado a fera com sua própria força. Exalando lentamente, percebeu o quão poderoso havia se tornado. A menos que encontrasse uma fera de nível 2, estaria seguro ali. Isso garantiu mais 3.000 em recompensa. De repente, uma notificação do sistema apareceu. Seu valor marcial acumulado finalmente era suficiente para avançar e se tornar um artista marcial. O coração de Su-Hong disparou. Ele estava à porta de entrada. Mas antes que pudesse comemorar, um rugido aterrador sacudiu a floresta. A pressão era intensa, causando-lhe arrepios. Sua expressão escureceu instantaneamente. Ele se virou na direção do ruído, semicerrando os olhos. O que quer que tivesse produzido aquele som era muito mais forte do que qualquer coisa que ele já tivesse enfrentado. Curiosidade e cautela lutavam em sua mente, mas a curiosidade venceu. Ele se moveu silenciosamente em direção ao rugido. Ao alcançar uma formação rochosa elevada, ele subiu para ter uma visão melhor. O que viu o deixou sem fôlego. Uma serpente colossal, de escamas negras, estava enroscada entre as árvores. Era uma fera de nível 1, em estágio final. Uma Piton Jade Negra. Seu tamanho era enorme e sua aura, aterrorizante. Um grupo de pessoas lutava contra ele ali perto, mas estava claramente perdendo. Um a um, eles foram sendo arremessados para o lado, completamente dominados. Su-Hong observava, com o coração acelerado. Isso era um nível completamente diferente. De repente, seus instintos gritaram perigo. Ele saltou para o lado bem a tempo. A cauda espinosa da besta atingiu o chão exatamente onde ele estava, rachando a terra. A criatura não estava satisfeita. Estava furiosa porque sua presa havia escapado. Su-Hong do mal conseguiu aterrissar antes de ter que saltar novamente, desviando por pouco de um golpe amplo. Mesmo assim, o ataque foi tão rápido que o atingiu de raspão, enviando uma onda de dor por todo o seu corpo. Ele percebeu quão rápido aquilo realmente era. Recuperando o equilíbrio, ele notou um lutador ferido por perto, incapaz de se mover. Ignorando a própria dor, Su-Hong agarrou a arma do lutador caído. Murmurando que a pegaria emprestada por um instante, ele voltou-se para a besta. A Piton se ergueu, com as mandíbulas escancaradas, pronta para atacar novamente. Su-Hong mal conseguiu se esquivar, rolando para o monge no último instante. Levantando-se rapidamente, sua mente trabalhava a mil. Normalmente, um monstro de nível 1 em estágio avançado exigia uma equipe inteira para ser derrotado. Mas lá estava ele, enfrentando um de frente. Isso porque suas habilidades agora estavam aperfeiçoadas. Usando seu passo no vazio, ele se moveu rapidamente, desviando de ataques com velocidade estonteante. Vendo uma brecha, contra-atacou, impulsionando a lança para frente com a técnica da lança marinha furiosa. A ponta perfurou as escamas da besta, fazendo o ar rugir de fúria. A Piton se debatia violentamente, enfurecida pela dor. Su-Hong não parou. Ele atacou novamente, com fluidez e precisão, levando o monstro à loucura. Mesmo assim, ele sabia a verdade. Com um corpo tão grande, acertar um golpe fatal não seria fácil. A diferença de tamanho tornava incrivelmente difícil atingir um ponto vital. Ele lembrou a si mesmo de ter paciência. Precisava enfraquecê-lo primeiro e esperar o momento certo. Nesse instante, a fera atacou novamente, seu corpo enorme se chocando contra ele com uma força avassaladora. Su-Hong desferiu um soco trovejante perfeito. A força explosiva atingiu a fera em cheio, parando-a instantaneamente. Uma onda de choque percorreu o ar enquanto ambos cambaleavam para trás. Su-Hong sabia que não podia ficar perto depois de acertar um golpe. Ele precisava recuar imediatamente e procurar outra abertura. Um erro significaria a morte contra uma criatura como essa. Sua respiração estava ficando mais pesada. Esse estilo de luta era exaustivo, mas era sua única opção segura. No entanto, a Piton também estava cansada. Seus movimentos estavam diminuindo. A fera estava se aproximando do seu limite. Só mais um pouco, pensou ele. Se eu continuar assim, posso vencer. Ele se preparou para o próximo round. Olhos fixos na fera. De repente, um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Antes que pudesse reagir, uma força violenta o atingiu lateralmente. Ele voou pelos ares, caindo com força no chão. Ofegante, obrigou-se a rolar, mal conseguindo bloquear um ataque subsequente. O impacto fez seus ossos tremerem. Ele havia caído em uma emboscada. Lutando para se levantar, gritou: "Quem está aí?" Várias figuras saíram das sombras. Uma delas riu alto, zombando dele. "Como
Como é ser pego de surpresa? Talvez você devesse nos entregar a Piton de Jardinedra. Os olhos de Su-Hong se estreitaram ao reconhecer quem falava. Seu coração afundou. Os problemas reais haviam chegado. Su-Hong se viu em apuros ao ser cercado por um grande grupo de capangas que tinham um passado conturbado com ele. O líder zombou, dizendo que, ao ver Su-Hong deixando a cidade sozinho, tinha certeza de que ele morreria ali. Ele admitiu que não esperava que Su-Hong tivesse tanta sorte. Não só Su-Hong havia sobrevivido, como também conseguiu saquear uma Piton gigante de Jardinedra gravemente ferida. O líder olhou para a Piton próxima, que mal se agarrava à vida, e sentiu que aquela era a oportunidade perfeita para levar tudo. Su-Hong percebeu que, como o homem dissera que havia recolhido a Piton, eles deviam ter acabado de chegar. Notou que todos os 5 eram artistas marciais. Com a desvantagem numérica, sabia que não conseguiria enfrentá-los todos de frente. De repente, um dos capangas avançou contra ele, com um punho erguido. Gritou que o jovem mestre Yi queria aquela Piton e perguntou por que Su-Hong ainda não havia fugido. Su-Hong se irritou com a falta de respeito e canalizou uma enorme quantidade de aura para a mão. Ele lhes disse que a única razão pela qual havia sido repelido antes era por causa de um ataque surpresa, perguntando se eles realmente achavam que ele não poderia derrotá-los. Su-Hong desferiu um soco que colidiu diretamente com o punho do inimigo, liberando uma onda de choque de energia. O capanga ficou atordoado com a força repentina e percebeu como aterrorizante era o poder de Su-Hong. Su-Hong não parou por aí. Ele desferiu um soco direto no rosto do cara, lançando-o para trás em direção ao resto do grupo. O líder reconheceu o movimento imediatamente. Era o poderoso Punho Vaja. Ele percebeu que aquela era realmente a pessoa conhecida como Minotauro. O líder ficou genuinamente impressionado com a demonstração de força. No entanto, Su-Hong também reconheceu o líder. Era Raposa Branca. Raposa Branca alegou que Su-Hong o mirou diante de uma multidão, algo que ninguém jamais havia feito com ele antes. Furioso com a lembrança, Raposa Branca decidiu que não deixaria isso passar impune. Ordenou que seus homens derrubassem Su-Hong imediatamente. O grupo avançou com as armas em punho. Su-Hong rapidamente pegou sua lança e disparou para Marta para ganhar distância. Raposa Branca não o deixou escapar e ordenou que todos o perseguissem, liderando a matilha em uma corrida alucinante atrás de Su-Hong. Eles vasculharam a Marta, verificando cada possível esconderijo. Um dos capangas reclamou que não conseguiam encontrá-lo, enquanto o outro alertou que a mata fechada à frente era perfeita para uma emboscada, dizendo a todos para ficarem em alerta. Um deles, porém, continuava confiante. Disse que, com tanta gente do lado deles, não havia motivo para temer apenas um cara. Mas, no instante, uma figura surgiu atrás dele a uma velocidade estonteante. O capanga girou e lá estava Su-Hong. Su-Hong desferiu um soco devastador, lançando o homem pelos ares até que ele aterrissou bem em frente ao seu líder. Aquele cara definitivamente desmaiou. O líder ficou chocado, sem entender como Su-Hong conseguirá se mover tão rápido. Raposa Branca não podia acreditar no que via. Após presenciarem aquele ataque brutal, o restante do grupo rapidamente formou um círculo defensivo, aterrorizado com a possibilidade de ser o próximo alvo. Um dos capangas identificou o golpe como o punho da investida trovejante dos 9 ecos, observando que até mesmo artistas marciais de nível 3 tinham dificuldade em dominá-lo. Raposa Branca se frustrou e gritou para que todos se calassem. Por dentro, ele estava em pânico, pensando que dominar tanto o Punho Vaja quanto o punho da corrida trovejante seria impossível. Ele começava a sentir medo de verdade. Seu medo só aumentaria se ele soubesse que Su-Hong estava escondido em uma árvore acima, observando cada movimento deles. Para Su-Hong, eles pareciam ratos sendo caçados por um gato. Ele pensou que, se não tivesse desperdiçado tanta energia lutando contra a Piton antes, os teria esmagado de frente. Ele lançou sua lança para criar uma distração, planejando eliminá-los um por um. A lança bateu com força no chão próximo, assustando todo o grupo. Enquanto eles estavam distraídos com a lança, Su-Hong desceu, agarrou um dos capangas e atacou. Após o golpe instantâneo, ele desapareceu nas sombras. Os capangas restantes estavam agora completamente aterrorizados. Sentiam que nem mesmo permanecer juntos os salvaria contra alguém tão poderoso. Imploraram ao jovem mestre Yi que fosse embora, dizendo que o garoto era forte demais. Mas o líder se recusou a ouvir. O ego de Raposa Branca não o deixava fugir. Ele queria provar seu poder, mesmo estando com medo no fundo. Ele declarou que precisava matar Su-Hong naquele dia. Enquanto isso, Su-Hong se movia em alta velocidade ao redor deles, a ponto de mal conseguirem acompanhá-lo. De repente, enquanto Raposa Branca ainda falava, Su-Hong passou correndo por eles. Antes que o líder pudesse reagir,
outro capanga foi agarrado e jogado ao chão. Assim como antes, Su-hong desapareceu imediatamente após o ataque. O pânico de Raposa Branca se transformou em frustração. Ele não conseguia entender como aquele garoto havia ficado tão mais forte em apenas alguns dias. Parecia irreal. Então, um vulto passou correndo atrás dele. Raposa Branca se virou bruscamente, mas não viu nada. Ele praguejou, recusando-se a acreditar que Su-hong pudesse pegá-lo desprevenido. Mas, no instante em que se virou novamente, Su-hong apareceu bem na sua frente, pronto para atacar. Raposa Branca reagiu instantaneamente, girando e gritando que ainda não havia sido derrotado. Ele concentrou a aura mágica em sua mão e atacou, bradando que aquele era o dedo que rompe o vazio. Su-hong desviou do ataque com um movimento suave. A árvore atrás dele recebeu o golpe. A força do ataque da Raposa Branca foi imensa, despedaçando completamente o tronco da árvore. A Raposa Branca não desistiu. Ao ver Su-hong se esquivar, ele disparou raio após raio, gritando repetidamente o nome de seu ataque. Não importava quantas vezes disparasse, Su-hong era rápido demais e evitava todos os disparos. Enquanto se esquivava, Su-hong analisava o poder do ataque, concluindo que a habilidade devia ser pelo menos de nível B. Ele achou interessante e decidiu que talvez quisesse aprender mais tarde. Raposa Branca, no entanto, estava perdendo a cabeça. Seu dedo brilhava com uma aura azul enquanto ele gritava que Su-hong havia criado um inimigo para sempre. Ele ameaçou que, assim que voltasse, exterminaria toda a família de Su-hong. No instante em que Su-hong ouviu a ameaça contra sua família, algo se quebrou dentro dele. Ameaçar sua família era completamente inaceitável. Cheio de fúria, ele parou de se esquivar e avançou direto para Raposa Branca. Raposa Branca tentou intimidá-lo vangloriando-se de sua origem, mencionando que seu tio era supervisor na base de artes marciais e que seu pai era uma figura importante. Antes que pudesse terminar a frase, Su-hong já estava bem à sua frente, emanando uma pressão aterradora. Su-hong permaneceu em silêncio a princípio, deixando que seu poder falasse por si só. Enquanto preparava um soco poderoso, ele finalmente falou, dizendo à Raposa Branca que ficava melhor quando se mostrava arrogante. Disse que implorar não combinava com ele, mas que iria se divertir muito terminando aquilo. Su-hong acertou um soco certeiro no rosto de Raposa Branca, lançando-o para trás. A força do golpe foi avassaladora. Raposa Branca foi arremessada para o meio da floresta, atravessando árvores antes de se chocar com o chão com violência. Poeira e fumaça tomaram conta do ar com o impacto. Quando a poeira baixou, Su-hong caminhou até lá com uma expressão furiosa, uma aura vermelha envolvendo seu corpo. Ele disse à Raposa Branca que jamais deveria ter usado sua família como ameaça. Deitada no chão, ferida e sangrando, Raposa Branca perguntou incrédula por que Su-hong era tão forte. Ele insistiu que isso era impossível, já que Su-hong nem sequer deveria ser um artista marcial ainda. De repente, a Piton gigante atrás dele ouviu o barulho e fixou os olhos em Raposa Branca. Raposa Branca sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele olhou para trás no exato momento em que a Piton balançou sua cauda enorme e atacou com as mandíbulas escancaradas. Com Raposa Branca derrotada, a Piton voltou toda a sua atenção para Su-hong. Su-hong percebeu que lutar contra os Capandas havia demorado demais, dando a Piton gigante tempo para recuperar suas energias. Agora, ele teria que lutar contra a fera novamente, mas desta vez, era ele quem estava com pouca energia. O grupo de artistas marciais estava furioso após a humilhante derrota. Um deles praguejou, chamando o garoto que os derrotou de esquisito demais. Outro olhou em volta, perguntando onde estava o jovem mestre Li, na esperança de que ele já tivesse acabado com o garoto. Nesse instante, avistaram o mesmo jovem que os havia derrotado, e ele corria em sua direção novamente. Pensando que ele havia retornado para mais uma rodada, imediatamente se prepararam para a luta. O pirralho finalmente mostrou a cara, gritou um deles, enquanto o outro jurava não o poupar desta vez. No entanto, Su-hong não tinha interesse em brigar com eles. Continuou correndo, dizendo calmamente para saírem do seu caminho. Um instante depois, eles entenderam exatamente por que ele estava correndo. Uma enorme Piton enfurecido seguia de perto. A visão os deixou a todos sem palavras, tomados pelo terror. A Piton atacou Su-hong, mas com sua lança em punho, ele saltou habilmente para o lado, esquivando-se do golpe mortal. Infelizmente, um dos outros artistas marciais não foi tão rápido. A Piton o agarrou em seu lugar. Uma notificação do sistema apareceu para Su-hong. Artista marcial oponente indiretamente derrotado. Agradável 30. Valor marcial. A Piton atacou novamente, capturando outro homem que não conseguiu escapar. Uma segunda notificação apareceu com a mesma mensagem.
concedendo a Su-Hong mais 30 pontos de valor marcial. Su-Hong ficou surpreso ao perceber que podia ganhar pontos mesmo sem ser ele quem desferiu o golpe final. A Piton imediatamente voltou sua atenção para Su-Hong, atacando com sua poderosa cauda. Ele saltou sobre o ataque, continuando a se esquivar dos golpes astutos e abrangentes da fera. Enquanto corria e se esquivava, Su-Hong percebeu que, com todos os pontos acumulados, finalmente tinha valor marcial suficiente para romper a barreira e se tornar um verdadeiro artista marcial. Zigue-zagueando entre as árvores, Su-Hong facilmente superou a Piton cada vez mais frustrada. Enquanto corria, ele examinava a área, pensando que só precisava encontrar um lugar seguro para iniciar sua ascensão. Nesse instante, ele avistou algo à frente, uma pequena caverna. Era o abrigo perfeito que ele estava procurando. Um lugar onde ele pudesse estar a salvo da Piton e se concentrar em seu progresso. Perfeito, pensou ele, e imediatamente correu em direção à entrada da caverna. A Piton, ainda em perseguição implacável, deu um último bote, mas Su-Hong mergulhou na segurança da caverna bem a tempo. A Piton tentou segui-lo, mas seu corpo enorme era grande demais para a abertura e ficou presa na entrada. Presa e enfurecida, tudo o que a Piton pôde fazer foi rugir de frustração. Lá dentro, Su-Hong voltou sua atenção calmamente para o sistema. Ele abriu a janela de status. Ela mostrava sua vitalidade em 96, espírito em 23 e físico como corpo mortal, 3%. Todas as suas habilidades, técnica da lança do mar furioso, punho da corrida trovejante, punho vaja, palma da luz flutuante e passo do vazio, estavam no nível perfeito. O mais importante ainda, seu valor marcial era de sólidos 504. Sem perder um segundo, ele começou a investir todos os seus pontos em seus atributos, mentalmente incentivando o sistema a acelerar o processo. Seu objetivo era obter o máximo de poder possível no menor tempo possível. Ele se concentrou em sua vitalidade. À medida que os pontos fluíam, sentiu um calor intenso se espalhar por seu corpo, como se magma estivesse correndo em suas veias. Em questão de instantes, sua vitalidade atingiu 100. Do lado de fora da caverna, até mesmo a Piton presa pareceu pressentir uma mudança aterradora no ar. Uma nova notificação apareceu. Avanço concluído com sucesso, artista marcial nível 1. Su-Hong sentiu uma onda de poder e pensou consigo mesmo. Finalmente me tornei um verdadeiro artista marcial. Ele cerrou o punho, sentindo uma aura poderosa envolvê-lo. Olhando para Piton que se debatia, declarou: agora é a minha vez. Pela primeira vez, a Piton sentiu medo de verdade. A Piton tentou desesperadamente puxar o corpo para fora da entrada da caverna, querendo apenas escapar, mas Su-Hong não lhe deu essa chance. Ele canalizou sua força recém-adquirida em um soco incrivelmente poderoso. Ainda presa na entrada, a Piton não tinha como se esquivar do ataque. O soco atingiu o alvo com uma força tremenda, lançando a enorme besta para trás com um rugido de dor. A pura potência do golpe era inacreditável, um contraste gritante com o garoto que ela acabará de perseguir. Mas Su-Hong ainda não havia terminado. Antes mesmo que a Piton pudesse se recuperar, ele já estava em movimento. Saltou no ar, aterrissando sobre o corpo enorme da besta. Com um rugido poderoso, desferiu uma série de golpes com seus punhos vaja. Cada soco atingia o solo com uma força devastadora, esmagando a cobra gigante contra o chão. O solo rachou e se estilhaçou sob os impactos repetidos. A Piton se debateu violentamente, mas foi completamente subjugada pelo ataque implacável. Finalmente, com um último golpe devastador, a Piton ficou imóvel. Poeira e fumaça encheram o ar devido à força descomunal da batalha. Quando tudo finalmente se acalmou, Su-Hong estava de pé, triunfante, sobre a Piton gigante agora derrotada. Ele recebeu uma notificação de aumento de 92 pontos no valor marcial. Su-Hong refletiu que, embora a Piton já estivesse ferida, sua nova força lhe permitia enfrentá-la de frente, algo que teria sido impossível momentos antes. Seus pensamentos então se voltaram para a recompensa. Normalmente, era preciso cortar a orelha esquerda do animal como prova da presa, mas as cobras não tinham orelhas. Ele ficou momentaneamente sem saber o que fazer. Decidiu se preocupar com isso depois e começou a voltar. A floresta estava agora estranhamente silenciosa, a única evidência da perseguição caótica sendo o rastro de destruição deixado para trás. Enquanto caminhava, ele se deparou com os corpos dos homens que tentaram emboscá-lo. Ao ver o estado deles, provavelmente outras vítimas da Piton, Su-Hong comentou que eles se safaram por pouco. Sua mente então se voltou para a técnica marcial avançada que seu líder havia usado. Sua busca valeu a pena. Ele encontrou um manual no corpo de Yifeng. Dedo que rompe o vazio, leu ele, com um olhar de interesse no rosto. Isto está ficando bom.
Em vez de partir imediatamente, decidiu ficar perto da caverna. Ele acendeu uma fogueira e se acomodou ao lado da enorme carcaça da Python para estudar seu novo prêmio. Começou a estudar o manual e, com suas habilidades aprimoradas, memorizou rapidamente todo o método introdutório do dedo que rompe o vazio. Agora, tudo o que restava era usá-lo em tempo recorde. Ao iniciar seu treinamento no sistema, um clone de si mesmo materializou-se à sua frente, pronto para a luta. O clone não se conteve, atacando repetidamente com o dedo que rompe o vazio. Ao treinar com o clone, o domínio da técnica por Su-Hong aumentou exponencialmente, ultrapassando rapidamente 51%, 63%, 77% e, finalmente, 93%. Em pouco tempo, uma notificação confirmou que seu dedo rompedor do vazio havia alcançado o reino básico, e seu progresso para o próximo nível começou. O treinamento deixou Su-Hong completamente exausto. Ele tossiu, observando que, como uma habilidade de rank B, mesmo alcançar o reino básico impunha uma enorme pressão sobre seu corpo. O sistema então o incentivou a encontrar um monstro de verdade para testar seu novo poder. 3 dias depois, Su-Hong se viu diante de um novo desafio, um monstro enorme, rugindo e semelhante a um urso. Ele colocou sua nova habilidade à prova, usando o dedo que rompe o vazio para lutar contra a fera de frente. Por fim, saiu vitorioso. Após a árdua batalha, Su-Hong sentiu que finalmente havia dominado a técnica. Este poder é definitivamente digno de uma habilidade marcial de rank B, disse ele com satisfação. Uma notificação do sistema confirmou que o dedo quebra-vazio havia atingido o nível perfeito. Com seu novo poder assegurado, Su-Hong decidiu que finalmente era hora de voltar. De volta à base de artes marciais, uma grande multidão estava reunida em volta do balcão de missões, vibrando de entusiasmo. Alguém na multidão exclamou em choque: 30.000! Outra pessoa comentou que o Esquadrão Trovão devia ser incrivelmente habilidoso para ter matado tantas feras ferozes. Um terceiro acrescentou que uma conquista daquelas equivalia a vários meses de trabalho árduo para a maioria das pessoas. Outro destacou a qualidade das mortes, observando que eram todas de monstros de nível 1, sem nenhum monstro sem classificação entre eles, e até mesmo alguns monstros de estágios avançados. Enquanto a multidão se maravilhava com a pontuação do Esquadrão Trovão, a recepcionista se voltou para a pilha de troféus de Su-Hong. Seus olhos se arregalaram em choque ao anunciar os resultados. 72 feras de nível 1, estágio inicial, 83 de estágio intermediário, 17 de estágio avançado, totalizando uma recompensa de 406.000 moedas estelares azuis. Ao ver a reação, Su-Hong começou a se arrepender de sua decisão. Ele pensou consigo mesmo que talvez tivesse exagerado. Uma apreensão tão grande era muito chamativa. Só lhe restava esperar que não atraísse problemas indesejados. A multidão explodiu em aplausos. O número era tão impressionante que as pessoas não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Enquanto Su-Hong abria caminho pela multidão atônita, uma comoção repentina irrompeu na entrada da base. Gritos ecoaram, com as pessoas se perguntando como a base poderia estar sob ataque com tantos artistas marciais de alto nível presentes. A comoção não era causada por um ataque, mas pela chegada imponente de uma figura importante. A multidão se abriu, revelando um homem caminhando a passos largos com um grupo de guardas. Era aí que, o homem responsável pela base e tio de Yi-Feng, com uma expressão sombria, ele ordenou que seus homens bloqueassem toda a base. Não deixem uma única mosca escapar, ordenou. Seus guardas imediatamente se mobilizaram para cumprir a ordem. Outro supervisor se aproximou apressadamente, perguntando a Ikki o que estava acontecendo. A voz de Ikki era fria quando ele respondeu: "Meu sobrinho, Yi-Feng, e os 4 artistas marciais que estavam com ele estão todos mortos." Um silêncio consternado tomou conta da multidão. As pessoas começaram a sussurrar incrédulas sobre o fato de o jovem mestre Yi-Feng e todo o seu grupo terem sido dizimados. Contudo, nem todos estavam tristes. Uma pessoa murmurou que foi uma boa morte, já que Yi-Feng havia roubado quase todos da base. Outra acrescentou que, se não fosse por seu poderoso tio, alguém já teria resolvido a situação com ele há muito tempo. Ignorando os sussurros, Ikki anunciou o verdadeiro motivo do bloqueio. Uma valiosa habilidade marcial de nível B havia desaparecido do corpo de Yi-Feng. Ele ordenou uma busca em todos os artistas marciais da base, declarando que ninguém sairia até que fosse inocentado. Ao ouvir isso, Su-Hong sentiu um momento de alívio. Ele achava que o estado dos corpos apontava claramente para a Python gigante como assassina, então a morte não deveria ser atribuída a ele. No entanto, conforme a busca prosseguia, ele começou a se sentir inquieto. Percebeu pessoas olhando em sua direção e cochichando entre si,
e começou a suspeitar que aquela busca poderia estar visando especificamente. Seus temores se confirmaram quando Ikki, acompanhado por seus guardas, caminhou diretamente em sua direção. Superficialmente, o tom de Ikki era polido. Ouvi dizer que você matou mais de 400 mil feras ferozes sozinho, disse ele, elogiando as habilidades de Su Hong. Mas suas palavras calmas foram traídas pela aura vermelha ameaçadora que o envolvia, deixando claro que ele estava tudo menos satisfeito. Parecia que ele já suspeitava de algo. Su Hong manteve uma expressão calma no rosto, mas por dentro, ele sabia a verdade. Ele estava muito mais forte agora. No fundo, ele até começou a se perguntar se realmente conseguiria derrotar aquele homem caso a situação piorasse de vez. O pai da Raposa Branca foi o primeiro a se pronunciar. Ele disse ter ouvido que Su Hong derrotou sozinho feras ferozes que valiam 400 mil créditos, admitindo que isso era bastante impressionante para um estudante. No entanto, a mulher ao lado dele não acreditou. Ela argumentou que Su Hong parecia, no máximo, um lutador de nível 1 do início do jogo, então não havia como ele matar tantas feras. Ela o acusou de roubar da mochila do jovem mestre e imediatamente ordenou que seus homens o revistassem. Assim que a ordem saiu de sua boca, 2 homens grandes com chamas nas mãos começaram a caminhar em direção a Su Hong. Um deles o advertiu severamente: não resista, ou as coisas vão ficar feias. Mas num piscar de olhos, a situação se inverteu. Um dos homens de repente se viu com a ponta de uma lança apontada diretamente para o seu rosto. O guarda congelou e perguntou o que Su Hong pensava que estava fazendo. Su Hong disse calmamente que não era nada, mantendo a lança firme. O homem ficou completamente chocado, pois nem sequer viu Su Hong desembainhar a arma. Foi tudo muito rápido. Su Hong então anunciou que era aluno da escola secundária número 1 da Cidade das Estrelas. Ele olhou para eles e perguntou se realmente queriam forçar uma busca por um aluno daquela escola. Ao ouvir o nome da escola, o pai da Raposa Branca hesitou. Ele sabia que o diretor da escola secundária número 1 era famoso por ser extremamente protetor com seus alunos. Não era uma pessoa que ele quisesse ofender por uma questão tão pequena. E que ainda achava que tudo aquilo cheirava a peixe podre. Se aquele garoto realmente tivesse caçado todas aquelas feras, ele era um gênio. Mas se estivessem errados e tivessem ofendido um aluno genial, não valeria a pena o esforço. Ele fez sinal para que seus homens parassem e avançou. Explicou que seu sobrinho havia sido atacado e uma técnica secreta da família roubada, então não lhe restava outra opção senão encontrar o culpado. Acrescentou que esperava que Su Hong cooperasse. Su Hong simplesmente respondeu que esperava que não estivessem acusando a pessoa errada, e que então ofereceu 10 mil créditos como pagamento pelo trabalho de procurá-lo e perguntou se isso lhe parecia justo. Su Hong imediatamente contra-atacou, pedindo 30 mil. Em sua mente, ele sabia que Efeng havia sido tecnicamente morto pela Piton gigante. Contanto que não encontrassem a técnica roubada com ele, não poderiam provar nada. E que concordou com o preço. Su Hong abriu os braços e permitiu que o revistassem. Enquanto os homens verificavam seus bolsos, a mulher vasculhava sua mochila. Su Hong pediu que examinassem com atenção, pois não queria que boatos falsos o perseguissem depois. Quando terminaram, os homens relataram que não encontraram absolutamente nada. E que assentiu, disse-lhes para pagarem a Su Hong os 30 mil créditos e o deixou ir. Ao se afastar, Su Hong pensou consigo mesmo que ainda bem que havia limpado a cena do crime adequadamente. Se não o tivesse feito, estaria em sérios apuros hoje. E que virou-se para a multidão e gritou para que a busca continuasse, afirmando que ninguém sairia dali até que o ladrão fosse encontrado. Enquanto isso, Su Hong planejava seu próximo passo. Ele queria tomar banho e se trocar, para depois ir direto à Associação de Artistas Marciais e se inscrever para a variação. Precisava de uma técnica adequada o mais rápido possível. Pouco depois, Su Hong descansava no hotel subterrâneo da base de artistas marciais. Ele abriu a interface do sistema e verificou seus pontos. Para sua surpresa, viu que tinha 534 pontos marciais. Percebeu que estava tão ocupado treinando o dedo capaz de destruir mundos e caçando feras que se esqueceu de gastá-los. Suas estatísticas pareciam boas. Vitalidade acima de 103, espírito em 23, e seu físico, a estrutura mortal, estava em 6%. Todas as suas habilidades, dedo quebra-vazio,
técnica da lança do mar furioso e passo do vazio, estavam aperfeiçoadas. Observando os números, Su-hong notou que o estágio inicial do Rank 1 exigia 100 de vitalidade, mas o estágio intermediário exigia 200. Ele fez as contas e percebeu que, mesmo se usasse todos os seus pontos em vitalidade, ainda lhe faltariam cerca de 40 pontos para o estágio intermediário. Decidiu então analisar espírito e armadura mortal para ver o impacto de melhorá-los. Seu espírito estava em 23 e armadura mortal em 6%. Como tinha pontos sobrando, ele decidiu testar. Aprimorou seu espírito, observando subir 0,1 de cada vez. Depois de gastar alguns pontos, admitiu que não sentiu muita diferença. Em seguida, ele tentou aumentar seu quadro mortal em 0,1 por vez. Desta vez, o resultado foi instantâneo. Ele sentiu um aumento nítido na força física imediatamente, então decidiu continuar adicionando pontos ali. Ao perceber que seus pontos marciais estavam caindo rapidamente, ele decidiu parar de aprimorar sua armadura mortal por enquanto. Em vez disso, investiu 200 pontos marciais em sua vitalidade. Após as mudanças, sua armadura mortal estava em 36,1%. Ele decidiu então investir os pontos restantes em seu espírito. No instante em que terminou, uma enorme onda de energia vermelha explodiu ao seu redor. Ele sentiu uma quantidade infinita de poder emanando de dentro de seu corpo. Após alguns instantes, a energia se dissipou e seu corpo retornou lentamente ao seu estado normal. Ele soltou um longo suspiro, aliviado por ter voltado ao tamanho normal. Pensou que seria muito constrangedor explicar às pessoas por que de repente se transformou em um gigante musculoso. Uma hora depois, Su-hong chegou à Associação de Artistas Marciais da Cidade das Estrelas, um enorme prédio cercado por arranha-céus. Ele caminhou até a recepção e disse à atendente que estava ali para a avaliação. A mulher assentiu e disse que um funcionário o acompanharia até a área de testes em breve. Enquanto ele seguia um funcionário para o corredor, ela comentou sobre como ele parecia jovem e perguntou se era a primeira vez dele. Ela explicou as regras. Para ser aprovado como artista marcial de Rank 1, ele precisava de pelo menos 100 de vitalidade e um poder de combate acima de 1000. Ela lhe desejou boa sorte, e Su-hong agradeceu educadamente. Perto dali, as pessoas na sala de espera começaram a cochichar. Um rapaz observou que o garoto tinha vindo sozinho, sem um mestre ou professor. Outro supôs que, por ser tão jovem, ele provavelmente estava ali apenas para ver como era o teste, e não para realmente passar. De repente, a sala ficou barulhenta com uma comoção perto das máquinas de teste. Uma máquina anunciou que um cara chamado Pangia tinha 102 de vitalidade, mas seu poder de combate era de apenas 992. Isso significava que ele havia falhado. Pangia praguejou alto, frustrado por ter errado por uma margem tão pequena. Su-hong e o membro da equipe entraram na área de testes. Nesse instante, outro anúncio foi feito. Li Ming tinha vitalidade 105 e havia passado no teste. O sistema o instruiu a prosseguir para o teste de força de combate. Li Ming aproximou-se da máquina de socos, preparou-se e desferiu um soco poderoso. O telão exibiu o número 1763. Ele passou facilmente. Alguém na multidão exclamou, percebendo que 1763 era quase o nível de poder de um lutador de nível 1 do meio do estágio. Outra pessoa perguntou se aquele era o discípulo de Zamin do Dojo do Trovão Furioso. Um espectador confirmou, dizendo que fazia sentido que ele fosse um gênio, já que usava o famoso Punho do Trovão. Su-hong ouviu o nome e coçou a cabeça. Ele achava que o discípulo de Zamin se chamava Li Yan. Ficou se perguntando quantos amomas aquele cara tinha. Li Ming voltou da máquina e olhou para Su-hong, dizendo que ele seria o próximo. Enquanto Su-hong dava um passo à frente, Li Ming observava. Ele imaginou que, como Su-hong estava fazendo o teste tão jovem, ele também devia ser um gênio. Admitiu que Su-hong era uma raridade, mas duvidava que o garoto pudesse se comparar a ele. De repente, a multidão gritou em choque. As pessoas berravam, perguntando se a máquina estava quebrada, pois não conseguiam acreditar no número que viam. Até mesmo o arrogante Li Ming se virou surpreso. O funcionário anunciou que a vitalidade de Su-hong era 123. Ele passou da primeira rodada facilmente. Li Ming murmurou que isso devia ser impossível. Ele tentou se acalmar, pensando que vitalidade não era a única coisa que importava. Poder de combate era o verdadeiro teste. Disse a si mesmo que ainda podia ser o melhor aluno ali. O oficial ordenou o início do teste de força de combate,
e Su Hong foi conduzido até a máquina de socos. De pé em frente ao alvo, Su Hong refletiu sobre seus atributos. Ele já era um artista marcial e havia aprimorado seu físico, então sua força bruta era muito maior do que antes. Ele pensou em usar apenas 40% de seu poder, achando que seria suficiente para passar. Mas então se preocupou. Se contivesse demais e não atingisse a pontuação mínima de 1000 pontos, pareceria um touro. Para garantir, decidiu usar 50%. Ele desferiu o soco com velocidade e força assustadoras. Mesmo com metade da força, o impacto foi descomunal. A máquina de socar foi arremessada para longe de sua base, voou contra a parede e se estilhaçou em pedaços. A destruição foi total e a sala ficou em silêncio. Todos olhavam boquiabertos. Li Ming parecia aterrorizado, percebendo que Su Hong acabará de destruir o testador com um único golpe. O silêncio foi quebrado por gritos altos quando Li Ming percebeu a parte mais assustadora. Su Hong nem sequer usou uma técnica de artes marciais. Aquilo foi pura força bruta. Alguém na multidão observou que um lutador de nível 1 em um estágio alto geralmente tinha cerca de 3.000 de poder de combate. Esse resultado estava completamente fora de série. Outra pessoa agarrou o braço de um professor e gritou que era aquele garoto de novo, chamando-o de monstro absoluto. O professor assentiu com a cabeça, dizendo que isso explicava tudo. Enquanto isso, em um escritório no alto de um prédio, uma mulher estava sentada à sua mesa. Era Lin Xian, a presidente da Associação de Artes Marciais da Cidade Estelar. Ela estava desabafando sobre a filial vizinha de Yandi City, reclamando que eles não paravam de se gabar de seu novo gênio. Ela temia que, se a Cidade Estelar não encontrasse algum talento em breve, ela poderia perder o emprego. De repente, um homem invadiu seu escritório, gritando que um monstro havia aparecido na sala de avaliação. Lin Xian o encarou com raiva por ter gritado, claramente assustada. O homem explicou rapidamente: um garoto de nível 1, em estágio inicial, acabará de arremessar a máquina de testes pelos ares com sua força bruta, atingindo um poder de combate de 3.000. Lin Xian hesitou, achando difícil de acreditar, mas então ela percebeu que aquele poderia ser exatamente o milagre que esperava.